criança, né? Que Deus abençoe a vida dos professores que ministram na vida das nossas crianças em todos os cultos. Que o Senhor fortaleça a vida dos professores e use poderosamente a vida deles em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. No 6º livro da Bíblia, Josué. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Que maravilha estarmos aqui na presença de Deus. Deus tem uma nova história. Deus tem coisas tremendas para fazer nas nossas vidas. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Abriu? Diga amém. Amém. Quem não abriu, procure, irmão. Você vai encontrar. Aleluia. Tendo em vista que nós vamos passar muito tempo sentados, você quer ficar em pé para a gente ler em pé a palavra do Senhor? Reverência, né? Diante do Senhor. Não que sentados não sejamos reverentes, mas em pé a gente tem mais disposição para ler, ok? Josué capítulo 3. Vamos ler aqui este capítulo da palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitem, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho. Não vos chegueis, digo a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, pareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe de cima de Adã, que ficou ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de frente de Jericó,
Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém, amém. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra lida nesta noite. Nós te pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. Edifica as nossas vidas, edifica a tua igreja nesta noite, que o nosso coração esteja atento à tua voz, que o nosso pensamento esteja cativo à tua palavra nesta noite, e nós pedimos no nome poderoso de Jesus, alcança cada um de nós nesta noite, para a glória do teu santo e poderoso nome. No nome de Jesus nós oramos. Diga amém. Amém. Toma o seu assento, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, um texto muito conhecido, e depois que eu leio esse texto, eu queria falar com os irmãos acerca de santidade. Eu creio que esse é um tempo que Deus está nos chamando como igreja para nós crescermos em santidade. Diga, crescendo em santidade. Deus nos chama para que a nossa vida diante dele progrida, e progrida também na santificação. Nós somos um povo chamado por Deus, um povo separado por Deus, tirado do mundo para vivermos uma vida de santidade. Esse é um ensinamento claro na palavra do Senhor. Nós somos um povo, mas nós não somos um povo qualquer, nós somos um povo entre um povo tirado por Deus para viver uma vida de separação e consagração a Ele. Se há um chamado para Deus, para nós, de Deus nessa noite, é um chamado à santidade, é um chamado à separação, é um chamado de total consagração a Deus na presença dEle. Todas as vezes que Deus tem algo para fazer, Ele vai revelar a um dos seus profetas. Isso a Bíblia nos ensina. E antes dele usar alguém para cumprir os seus propósitos, Ele exige que esse alguém se consagre e se santifique a Ele. Esse é um ensinamento claro nas Escrituras. Deus vai revelar sempre aquilo que Ele quer fazer aos seus profetas. E antes dele realizar uma grande obra através de alguém, Ele deseja que esse alguém se santifique, se separe, se consagre para o propósito para o qual Ele tem chamado essa pessoa. Santidade é separação. Separação do mundo e consagração para Deus. Santidade é uma purificação externa e uma dedicação interna a Deus. Santidade é isso. Santidade é quando alguém ouve a voz do Senhor e decide largar tudo que está na sua vida, que o separa de Deus, para se dedicar à presença de Deus. Isso é santidade. E eu creio, quando lemos as Escrituras, que esse é o chamado para nós. A igreja significa aqueles que foram chamados para Deus, chamados de fora para dentro. Igreja significa aqueles que são reunidos e tirado do meio do pecado, tirado do meio do mundo, tirado das coisas que desagradam a Deus, e são levados para viver na presença de Deus uma vida de consagração. Essa palavra igreja significa isso. Reunião dos santos, reunião daqueles que se dedicam na presença de Deus. Esse é o chamado de nós. Quantos fazem parte da igreja de Cristo estão aqui nesta noite? Você é santificado, você é reservado, você é tirado de qualquer outro lugar e é colocado na presença de Deus. Isso é um princípio que nós precisamos compreender. Uma purificação externa e um quebrantamento e uma consagração interna completamente a Deus para a glória do seu santo e poderoso nome. Josué, no texto que nós lemos, todo esse livro de Josué vai nos falar que ele enfrentou muitos desafios no seu caminho com Deus, no seu caminhar com Deus. Mas mesmo nas muitas lutas, nas muitas dificuldades que Josué enfrentou, ele nunca deixou de incentivar o povo a confiar em Deus.
a ter uma vida de santidade e a temer ao Senhor em todo o tempo. Ele sempre motivou o povo nesse sentido. Esse grande líder, Josué, conseguiu incutir em Israel um sentimento coletivo de fé e de esperança no Deus Todo-Poderoso que eles serviam. São palavras de Josué no capítulo 2, verso 24. Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até os moradores estão desmaiados diante de nós. São palavras dele. São palavras de Josué. Há muita terra ainda para conquistarmos. São palavras dele, palavras de fé, palavra que levava o povo a crer que Deus tinha mais para fazer através do seu povo. Amém. E eu creio que nessa noite, nós que já temos uma certa caminhada com Deus, nós que temos decidido seguir a bandeira do Evangelho, nós que temos decidido de seguir aquele que tem nos chamado, já temos uma caminhada na presença dele, mas nesta noite nós podemos crer que há um novo tempo de Deus para nós. Nós podemos crer que há muita terra ainda para possuirmos. Há muitas coisas que no nome de Jesus há para fazermos para a glória do seu santo nome. Amém? Josué foi um homem destemido, um homem que viveu na presença de Deus, e um homem que foi escolhido, você conhece muito bem, para substituir aquele que Deus havia levantado para libertar o povo do Egito. Moisés morreu e Josué foi levantado para dar continuidade àquele projeto que Deus havia sonhado para o seu povo. Deus escolhe a pessoa certa. Deus tem escolhido você, porque você é a pessoa certa. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para a sua vida, é porque Deus tem chamado você. Simplesmente esteja atento para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, para a glória do nome dele. O verso 1 diz que eles partiram de Sitim após a vitória contra Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bassã. Israel acampou-se nessa cidade. Eles viviam de acampamento a acampamento, seguindo a orientação de Deus, seguindo a voz do Senhor, porque eles queriam chegar no propósito que Deus havia estabelecido para a vida deles, que era chegar na Canaã, na terra que mana leite e mel. Deus tem uma terra que mana leite e mel para o seu povo. Deus tem um lugar escolhido para o seu povo. Deus tem o melhor para as nossas vidas. E nós, como fez Josué, nós precisamos estar atentos para discernir o caminhar do Senhor para as nossas vidas, até que a gente viva e desfrute do local onde Deus tem colocado para as nossas vidas. Uma terra que mana leite e mel. Eles estavam acampados nessa cidade. Que cidade era essa? Essa cidade também era chamada de Abel Sitim. Ali ocorreu a tragédia espiritual e moral de Israel, quando o povo pecou com as mulheres moabitas. Lá em Números capítulo 25 tem essa narrativa. Induzidos por Baal, eles fizeram um culto imoral perante Deus, profanando os mandamentos do Senhor. Por conselho de Baal, eles fizeram aquilo que desagradava ao Senhor. Sitim era um lugar indesejável. Sitim era um lugar que trazia péssimas memórias, e eles estavam ali. E Josué reúne o povo e diz: é necessário que a gente parta de Sitim. Sitim era um lugar que trazia lembranças terríveis para eles. Era um local que trazia lembrança dos momentos em que o povo de Deus havia desobedecido a ele. E agora o povo estava determinado, debaixo da orientação de Josué, de deixar Sitim. Diga, deixar Sitim. Eles partiram de Sitim. Eles saíram daquela terra rumo às margens do Jordão, porque eles deveriam chegar até a terra prometida. E a partir dali, muitos obstáculos ainda surgiriam até que eles conseguissem atravessar o Jordão e chegar à terra prometida, a terra que manda leite e mel. E eu creio, irmãos,
que nós também devemos deixar Sitim. Eu creio que nós precisamos, todos os dias das nossas vidas, partir de Sitim em busca do lugar de santidade que Deus tem reservado para as nossas vidas. Sitim é um lugar que nos afasta de Deus. Sitim é um lugar que traz à memória coisas que desagradam a Deus. E não é nesse lugar que Deus tem reservado para nós vivermos. Deus tem a nova terra para as nossas vidas. Deus tem uma terra da promessa para nós. Deus tem uma terra onde manda leite e mel para mim e para você, onde há prosperidade, onde a presença de Deus se manifesta, onde há a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas é necessário que hoje a gente deixe Sitim para seguir a orientação de Deus para as nossas vidas. Eu creio que no caminho de agradar a Deus, eu creio que no caminho para nós fazermos grandes coisas para Deus, nós precisamos hoje deixar Sitim. Parta de Sitim e siga a orientação de Deus para a sua vida. Você pode me ajudar? Diga aí para o seu irmão, parta de Sitim. Parte daí. Esse não é o lugar. Eles haviam caminhado, eles haviam conquistado, eles haviam vencido algumas batalhas e chegaram até Sitim, mas eles não deveriam permanecer ali. Porque Sitim não é o destino nosso. Sitim não é o destino do povo de Deus. O destino do povo de Deus é uma vida de santidade. É uma vida que glorifica o nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Havia grandes desafios. Depois de Sitim, havia grandes desafios. E um dos grandes desafios era atravessar o Jordão. Um dos grandes desafios era partir o rio no meio e o povo passar a pé enxutos. E olha uma coisa interessante, que nós vamos ver mais lá na frente, que Deus determina o povo atravessar o rio no pior momento para se atravessar o rio. Mas, queridos, depois de deixar Sitim, depois de partir de Sitim, há outra coisa que nós precisamos fazer, é seguir onde está a presença de Deus. A Bíblia diz nos versos 3 e 4, veja aí na sua Bíblia, e ordenaram ao povo dizendo, quando virdes, diga virdes, diga quando ver, a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. O que é que nós aprendemos aqui? A arca figura a presença de Deus. O povo foi instruído a confiar na providência de Deus. E a arca é a tipologia bíblica da presença de Cristo, da presença de Deus no meio do seu povo. Ela era feita de madeira e de ouro puro. E a madeira pode significar a humanidade de Cristo, e o ouro, a divindade de Cristo, era a presença do próprio Deus. E aonde a arca estava, a presença de Deus estava. E o povo era orientado para seguir a presença de Deus. Deus nos chama para nós seguirmos aonde está a presença de Deus, nós devemos estar. Não era mais necessário a nuvem nem a coluna de fogo, agora era a arca da presença de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto. Ali estava a presença de Deus e o povo precisava seguir a presença de Deus. Irmãos, quantas vezes nós nos perdemos na nossa caminhada cristã? Saímos de Sitim, mas não sabemos para onde ir. Saímos do lugar que desagrada a Deus, mas ir para onde, Senhor? Para onde eu vou? Qual é a tua vontade para a minha vida? Muitas vezes a gente está assim. Entregamos a nossa vida a Cristo, arrependemos dos nossos pecados, tivemos um encontro real com Ele, a nossa vida foi transformada, não há mais pecado em nós. Mas para onde eu vou agora? Para onde seguir agora? A Bíblia diz que nós temos que seguir a presença do Senhor. Deus nos tira de lá, Deus nos manda sair de lá, não para nos perdermos,
pelo caminho, mas para nós sermos dirigidos pela presença do Senhor. Deus quer dirigir a sua vida, meu irmão. Deus tem um caminho para você. Simplesmente busque a presença dEle. Simplesmente olhe para a arca. Olhe para onde há a manifestação da presença de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos não podem estar naquele movimento, ou ali, ou acolá. Não! Nós devemos olhar para a arca. Nós devemos olhar ali onde está a manifestação da presença de Deus. E a manifestação da presença de Deus está aqui nessa noite. Você crê nisso? Glorifique o nome de Jesus. A presença dele está aqui. A presença do Senhor está aqui para tocar você nessa noite. No nome de Jesus. Você não sairá daqui da mesma forma como você entrou. Se você entrou doente, você vai sair curado no nome de Jesus. Se você entrou aqui preocupado, Deus vai libertar você dessa preocupação. Se você chegou aqui com problemas, Deus é poderoso para libertar você de tudo aquilo que oprime a sua alma, tudo aquilo que oprime a sua vida. Nessa noite, pode ser a noite da vitória de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas é necessário que os seus olhos estejam na presença de Deus. Talvez nessa noite, por causa de tantas coisas que você tem passado na sua vida, os seus olhos estão como que nublados e você não tem conseguido sentir a presença de Deus, não tem conseguido ver a glória de Deus. Talvez tantas coisas tenham acontecido na sua vida porque você deixou-se tim, mas você não tem buscado a face do Senhor. Você deixou-se tim, mas você não está determinado ainda a buscar a face, a presença de Deus. Deus tem chamado a nós como igreja a nos enchermos da presença de Deus. Não basta deixar-se tim, temos que estar cheio da presença de Deus, queridos. Foi isso que Josué disse no verso 5. Santificai-vos, pois hoje é um dia de santificação. Hoje é um dia de consagração. Hoje é um dia de uma entrega total na presença do Senhor, sem reservas e sem limites. Devemos nos colocar no seu altar e dizer: Senhor, só me vale a pena viver cheio da tua presença. Irmãos, você não pode se contentar só em ter a salvação. Já está bom. Livre da condenação, que maravilha. Livre do inferno, que maravilha. Perdoado e regenerado, louvado seja o nome do Senhor. Mas há mais de Deus para a sua vida. Há mais de Deus para nós. O chamado de Deus para nós não é para sermos crentes comuns. O chamado de Deus para nós é para nós sermos crentes santificados. Crentes que crescem todo dia em santidade na presença do Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós. Glória a Deus. Por que não há impacto na nossa casa? Por que não há impacto no nosso trabalho? Por que a nossa igreja não faz impacto onde ela está? Porque nós saímos de Sitim, mas falta a presença de Deus em nós. E como é que a presença de Deus virá? Só de uma forma: quando nós estivermos dispostos a buscá-la com todo o coração. É isso mesmo. Temos que cansar e deixar de sermos crentes. Temos que ser crentes cheios da presença do Senhor.
de Deus. Olhe para você. Olhemos para nós como igreja. Somos salvos. Temos os nossos pecados perdoados. Mas isso não deve bastar. Temos que nos encher da presença de Jesus. Cheios da presença de Jesus. Temos que olhar para a arca da aliança. Temos que colocar a nossa vida completa na presença de Deus. E aí nós vamos vencer aqueles pecadinhos de estimação. Aí a gente vai vencer aquela falta de santidade. Aí a gente vai vencer aqueles momentos de que, por qualquer razão, a nossa boca se desvia. Por qualquer milímetro, os olhos se desviam. Não é, irmãos? Por qualquer milímetro, os nossos ouvidos se desviam, nossos comportamentos se desviam. Nós somos crentes. Deixamos cetim. Mas, qualquer vacilo, pronto. O pé já se foi para outro lugar. O que é isso? Ah, a gente deu uma desculpa. A carne é fraca. Mas Jesus te falou que o espírito está forte. E que lá você vai ficar na carne ou no espírito? Jesus disse isso. Mas a gente só fica na primeira parte do versículo. A carne é fraca, né, Jesus? Tu sabe. Aí Jesus está lá do céu. Mas o espírito é forte. Santificai-vos, pois hoje, que amanhã Deus fará maravilhas. Deus tem nos dado sonhos. Deus tem revelado a sua vontade. Deus fará milagres. Mas não antes que a sua igreja se santifique. É condicional. As vitórias que Josué e o povo de Israel teriam de conquistar não viriam sem que antes houvesse consagração, sem que antes viesse santificação. Temos que ser uma igreja, temos que ser um povo, temos que ser crente, que faz a diferença onde está. Amém. Aí o diabo vai temer a gente. Aí essa cidade vai ser sacudida. Aí nós vamos ver as pessoas invadindo essa porta, vai ser estreita, já é estreita, né? Mas imagina a multidão querendo entrar, porque sabe que há a presença de Deus aqui. Queridos, amados, Deus escolheu você para viver em santidade, para crescer em santidade. Se há ainda alguma coisa de cetim aí, vá se libertando no nome de Jesus. Vá dizendo: Senhor, tira esse cetim de mim. Porque nós não temos apenas deixar cetim, mas deixar cetim sair da gente. No nome de Jesus. Eu, você, ele, ela. Não aponta para ninguém agora. É eu diante de Deus, é você diante de Deus. Somos nós diante de Deus. Deus está olhando para mim nessa manhã, nessa noite. Deus está olhando para você nessa noite. Eu não quero ser qualquer igreja. Eu não quero ser qualquer crente. Eu quero ser o crente. Eu não quero ser qualquer servo do Senhor. Eu quero ser o servo do Senhor. Nós não queremos ser qualquer igreja. Há 70, 80 igrejas aqui. Há muitas igrejas aqui. Há muitas. Mas Deus nos chama para ser uma igreja cheia da presença dele. Presença de Deus na sua casa, presença de Deus no seu trabalho, presença de Deus aonde você estiver. Presença de Deus. Santificai-vos, porque Deus fará maravilha. Diga: Deus fará maravilhas. Deus fará maravilhas. Deixe cetim, siga a presença de Deus. Sabe qual vai ser a consequência? Você vai viver milagres de Deus na sua vida. A Bíblia diz no verso 15 do capítulo 3: E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, foi o que aconteceu? Pararam-se
as águas que vinham de cima e abriu-se um caminho para o povo de Deus passar. Esse não foi qualquer milagre. Deus é tão poderoso que Ele escolheu o pior momento para o povo atravessar o Jordão. Talvez você chegou aqui nessa noite desesperado por estar vivendo para você o pior momento da sua vida, talvez. Talvez a experiência que você está passando hoje é uma das piores, mais dolorosas da sua vida. Ótimo. Esse é o momento de Deus agir, louvado seja o nome do Senhor. Deus não gosta de coisa fácil, não. Ele deixa a coisa... Lembra de Lázaro? Quando avisaram para Jesus, Lázaro estava doente. Jesus demorou-se a chegar em Betânia. Chegou 4 dias depois do sepultamento. Ou seja, deixa a coisa ficar bem ruinzinha. E aí ele chega aí nesse momento. O caba estava doente, adoeceu terrivelmente, morreu, fizeram o sepultamento dele, e 4 dias depois, Jesus chega naquela cidade. E aí, as irmãs de lá dizem, Senhor, se tu estiver aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus disse, fica quieto. Diga para o seu irmão, fica quieto. Fica tranquilo, meu irmão. Ele é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Já cheira mal. E daí? É impossível. E daí? Quando se crê no Deus Todo-Poderoso, não há impossível. Não há impossível. Se você deixou sentir, se você tem andado na presença de Deus, você vai viver milagres na sua vida. O povo chegou perante aquele Jordão, no lado mais fundo do Jordão, no momento em que as geleiras do Líbano haviam descongelado e o rio transbordavam nas ribanceiras. E Deus disse, é aí, eu vou mostrar o meu poder. É nesse momento que o poder de Deus vai ser manifestado. É no momento quando todos dizem, não há jeito. É no momento em que tudo diz que não vai dar certo. É aí que Deus desafia o impossível e faz o possível acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Esse milagre foi uma evidência clara de que o Deus vivo estava presente entre o povo. E nessa campanha de oração, eu tenho orado, Senhor, tu estás aqui. Nós estamos buscando a tua face. É o teu nome que nós temos adorado, como convicção nós temos. Então, Senhor, faz milagres aqui no nosso meio. Faz coisas gloriosas aqui, senão a gente vai arrumar as coisas e vamos embora, Senhor. Isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque nós estamos no caminho certo. Nós estamos buscando a presença daquele. Hoje é dia 19 de janeiro. Falta ainda 10 dias, me ajuda. 11 dias, mais ou menos. 12 dias para terminar o mês. Mês de 31, né, irmãos? Faz a conta aí. 12 dias. Até hoje, nós já temos visto Deus fazer maravilhas. No dia 31 de janeiro, uma sexta-feira, nós vamos fazer um culto de encerramento da nossa campanha de oração. Sexta-feira, dia 31. Nós vamos fazer ali um culto para nós finalizarmos essa campanha de oração. E nós vamos contar os testemunhos que Deus fez. Os milagres que o Senhor fez. Nós vamos ver que Deus está no nosso meio. Deus está aqui. E muito mais Ele vai fazer na minha e na sua vida. Muito mais Ele tem para fazer em mim e em você e através de nós. Mas é necessário que a gente se santifique. Que a gente coloque a nossa vida diante de Deus. Em nome de Jesus. Nós precisamos crescer. Crescer em santidade. O impossível se tornará impossível. O impossível se tornará possível
quando o crente está em santidade e obediência a Deus. É preciso santificar-se para que as águas transbordantes do Jordão se abram. A arca que leva a presença de Deus diante do povo é acompanhada com a santidade do povo do Senhor, que está na retaguarda, seguindo a presença do Senhor. É exigência de Deus que eu e você vivamos vida santa. A Bíblia diz que assim como Ele é santo, nós devemos também ser santos. E repetindo as palavras de Josué: santificai-vos, diga santificai-vos. E amanhã Deus fará maravilhas. Vamos ficar em pé, vamos orar. Se você deseja a santidade do Senhor, se você deseja mais da presença de Deus para você, Deus tem vitória. Deus tem vitória. Deus tem vitória. Diga isso para o seu irmão: Deus tem vitória para você. Diga isso para ele. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. As grandes conquistas de Israel só tornaram-se possíveis porque se aproximaram de Deus através da santificação. Deus tem vitória para você. Feche os seus olhos, se você puder. Se concentre, não se distraia. Não deixe que essa seja mais uma palavra. Se concentre. Deus está falando com você. Deus está falando comigo, com você nesta noite. Santidade é uma prerrogativa para vivermos os milagres do Senhor. Prerrogativa para nós vivermos as maravilhas de Deus. Deus chama a mim, Deus chama você para viver em santidade, para crescer em santidade. Deixar Cetim em direção a Canaã, a terra que mana leite e mel. Deixar Cetim se santificar ao Senhor e ver as águas do Jordão se partirem diante de nós. Quando nós deixamos o pecado, santificamos as nossas vidas e vivemos em total obediência à palavra de Deus, não há outra alternativa senão vivermos milagres em nossas vidas. Deus tem milagres para você. Se renda a Ele nesta noite. Você que ainda não deixou Cetim, este é o dia que Deus quer que você se deixe. E se você deixou Cetim, mas Cetim ainda permanece em você, agarrada a você, agarrada em sua roupa, agarrada em sua vida, essa é uma noite que Deus quer libertar você e tirar Cetim de uma vez por toda da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhe para a arca nesta noite. Olhe para a presença de Jesus nesta noite. Coloque o seu coração nele e viva os milagres que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Quando tudo diz que não, parece que o mar vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim
do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus está nos chamando para fazer o impossível em nossas vidas. Deus está nos chamando para vivermos em santidade na sua presença. Se você quer mais de Deus, se você quer santificar mais a sua vida nesta noite, se coloque na presença dele. Se coloque e diga: Senhor, eu quero ser santo como tu és. Vem me tocar com a tua santidade nesta noite. Em nome de Jesus. Deus nos chama, Deus nos convoca para sermos consagrados, santificados, para crescermos em pureza e santidade na sua presença. Se você, assim como eu, deseja mais santidade de Deus na sua vida, venha até aqui à frente. Se você deseja, assim como eu desejo nesta noite, mais da santidade, mais da presença. Senhor, eu quero mais da tua presença em mim. Eu quero ser santificado e me santificar cada vez mais. A tua palavra diz que aqueles que são santos se santifiquem mais. Feche os seus olhos, se renda diante dele. Não se incomode com quem está do seu lado. Não se incomode por isso. Olhe para a arca do Senhor. Olhe para a presença dele. Olhe para ele agora e diga: Senhor, me toca com a tua santidade. Eu quero ser santo. Eu quero, Senhor, crescer em santidade. Nesta noite, Senhor, tira citim de mim. Eu quero, Senhor, largar dessas coisas e quero me consagrar a Ti cada vez mais, cada vez mais. Ore ao Senhor, confesse diante dele, meu irmão. Você está na presença de Deus, não está na presença de homens. Não está, não ligue para o que o homem vai pensar. Não ligue para o que o homem vai dizer, não. Olhe para a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do concerto de Deus. A arca simboliza a presença dele. Diga: Senhor, eu quero ser santo. Oh, vem me tocar nesta noite. Vem, Senhor, tira cetim de mim. Põe em mim a tua santidade. Eu quero viver os teus milagres. Eu quero viver, Senhor, as tuas maravilhas na minha vida. Senhor, santifica os meus lábios, santifica a minha vida, santifica as minhas atitudes nesta noite. Senhor, os meus pensamentos. Ó Deus, aquilo que eu tenho pensado de forma impura, Deus, vem tocar nesta noite em nome de Jesus. Ó Deus, vem tocar os meus relacionamentos com a tua santidade.
santidade nesta noite. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, traz santidade. Assim como Jesus orou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor, que nessa noite sejamos santificados, separados, consagrados ao Senhor, porque nós queremos viver os milagres, queremos viver as tuas maravilhas, Senhor. Coloca o seu coração na presença dele, no nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, nesta noite cada coração que o Senhor conhece muito bem. Vai tocando, Senhor. Faz a tua obra de santidade em nome de Jesus. Aquele que tem se esforçado, aquele que tem lutado, mas não tem conseguido, Senhor, viver uma vida santa. Deus, nesta noite, vem dar vitória para a glória do teu nome. Vem dar vitória para a glória do teu nome. Deus tem reservado para você santidade. Deus tem reservado para você coisas gloriosas. Erga os seus olhos e veja a arca do Senhor. Seja guiado pela presença de Deus. Seja guiado pela glória de Deus nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Deus tem milagres para a sua vida. E Ele começou a fazer milagres hoje. No exato momento, quando você decide viver em santidade, Deus começa a operar milagres na sua vida. Esse é um momento de arrependimento, de quebrantamento. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós escolhemos viver em santidade, crescer em santidade, para a glória do nome do Senhor. Levante as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, aqui está um povo santo, um povo que quer crescer em santidade, um povo que quer crescer na tua presença. Esses que aqui vieram, Senhor, dispostos, conscientes de que desejam mais de ti. No nome de Jesus, eu quero orar por estes, Senhor. Gera santidade em nossos corações, gera santidade em nossas vidas, para a glória do teu santo nome, Senhor. Para a glória do teu santo nome. Receba do Senhor santidade, receba do Senhor vida, receba do Senhor presença de Deus.